Olá, pessoal. Sou Cássio Peçanha, sou farmacêutico gerente de risco do Hospital Federal Cardoso Fontes e hoje eu vou apresentar para vocês o módulo Notificação de eventos relacionados à nutrição do paciente, representando o nosso grupo, Gerência de Risco e Núcleo de Segurança do Paciente. Bom, primeiramente, a gente precisa entender a força e os objetivos da notificação, né? A notificação nada mais é do que um meio de trazer informações que vão servir de base para a gestão dos riscos, né? Melhoria da qualidade e segurança nos serviços de saúde também. E é uma ferramenta imprescindível para fortalecer a cultura de segurança nas instituições de saúde. Bom, de maneira muito simples e prática, ela funciona, né? O notificador, a partir do momento que ele faz esse registro, ele reporta uma situação, o Núcleo de Segurança do Paciente e Gerência de Risco fazem a avaliação, servindo de elo entre o hospital e a agência reguladora, que é responsável pela vigilância sanitária no país, que, no caso, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, a gente precisa, para melhorias dentro de um contexto da qualidade e segurança do paciente, que as notificações sejam enviadas para que a gente possa intervir e propor uma melhoria num cenário, num processo ou até mesmo num produto. Então, como eu falei de cultura de segurança, é importante a gente trazer aqui alguns elementos, né, que constituem a cultura de segurança. A gente pode trazer a cultura de comunicação, a cultura justa e a cultura de aprendizado. A cultura de comunicação é quando a gente entende que os erros ou críticas passam a ser vistos como melhorias no aprendizado da instituição, no aprendizado dos profissionais. Quem comunica erros, problemas, tem que ser valorizado por isso. Então, a gente precisa estimular a cultura dessas pessoas notificarem, criarem esse hábito de notificarem situações de risco, circunstâncias de risco, eventos adversos, enfim. A cultura de aprendizado é entender que a notificação de eventos, de quase erros, ela faz com que a instituição aprenda com as próprias falhas, né? Então, a gente precisa estimular, valorizar isso. São sempre oportunidades de aprendizado e, por isso, a gente entende que é um elemento importantíssimo para a cultura de segurança. E a cultura justa é o terceiro elemento que compõe a cultura de segurança, onde a gente entende que todos sabem o que é aceitável e o que não pode ser tolerado dentro de um estabelecimento de saúde. Então, James Reason já cita isso na literatura, que é uma característica, já define a cultura justa, que é uma característica da cultura de segurança, na qual as pessoas percebem quais as diferenças entre o aceitável e o inaceitável. Então, todos essas diferenças constituem a cultura justa, que é um importante elemento para a cultura de segurança. Bom, e para a gente chegar a uma evolução em termos de segurança do paciente, a gente cita essa referência que constitui 7 passos, né, para a gente chegar à segurança do paciente. A primeira é promover uma cultura de segurança, a segunda é liderar e apoiar a equipe assistencial, a terceira é integrar as atividades de gestão de risco, e a quarta é promover a notificação dos incidentes de segurança, que é o nosso tema desse encontro de hoje, desse módulo. O quinto, estimular a participação do paciente no processo assistencial. Então, é entender que o paciente tem um papel importantíssimo e estimular essa participação dele no processo de cuidado. O sexto, aprender e compartilhar o aprendizado sobre segurança. E o sétimo, implementar práticas de segurança. Bom, por que a gente deve notificar, né? É uma pergunta que é comum a gente ver, né, na assistência como um todo. Bom, primeiramente, para conhecer os problemas de quem atua na assistência, né? Conhecer os problemas. A partir disso, a gente consegue identificar os riscos ou identificar as fragilidades, para aí sim a gente propor medidas preventivas para que eventos adversos, falhas, prestação de cuidado com algum problema ali venham a ser repetidas, tenham a reincidência, né? Então, a gente propõe, a partir do momento que a gente conhece e identifica os riscos, a gente propõe medidas que podem prevenir, salvando vidas, evitando danos desnecessários aos pacientes. Bom, e como é que a gente entende o gerenciamento de riscos assistenciais no Cardoso Fontes?
Essa figura traz os eixos básicos de gerenciamento de risco que a gente atua aqui. A gente começa, eu vou começar aqui por cima pela farmacovigilância, onde a gente atua nos processos que envolvem medicamentos. Então, a gente está falando de reações adversas a medicamentos, inefetividade terapêutica, queixas técnicas relacionadas a medicamentos, eventos adversos relacionados às queixas técnicas, aos desvios de qualidade. Então, isso compõe a farmacovigilância. A nutrivigilância, que é o nosso tema dessa aula de hoje, tudo que envolve, né, alimentação, de uma forma geral, o processo de nutrição dos pacientes. Então, são as dietas. Da mesma forma que eu trago a farmacovigilância falando dos medicamentos, seria a gente pode trazer uma relação ali. Então, tudo que envolve dietas, né, alimentação do paciente. Processos assistenciais, aqui a gente pode citar exemplos de infecções relacionadas à assistência, queda, falha no processo de identificação do paciente, enfim. Tecnovigilância, onde a gente atua nos produtos para a saúde, os denominados antigamente de correlato, então são os produtos médicos hospitalares, problemas relacionados a equipamentos também. Super importante a gente falar sobre a importância das notificações que relacionam falhas na utilização de equipamentos biomédicos, mas também aqui seringas, agulhas, gás, enfim, qualquer problema que vocês tenham relacionados a esse tipo de produtos, a gente pode notificar para que a gente faça uma avaliação e identifique esses riscos aí. Hemovigilância, a gente está falando de reações pós-transfusionais, então entender que qualquer problema relacionado ao sangue, a transfusão, a gente tem que notificar, seja relacionado aos componentes do sangue, enfim, ou qualquer situação que ofereça risco ao paciente. Qualquer situação a gente notifica, porque a gente avalia e a gente faz um retorno para o notificador dentro do processo que foi avaliado. Quando eu falei de nutrivigilância, é comum a gente ver na mídia problemas durante a prestação do cuidado que envolvendo a alimentação. Então, são coisas aqui, a gente tem manchetes há quase 10 anos, né? Maciçamente a gente tem isso nos meios de comunicação. Então, idosa de 80 anos morre após ter café com leite injetado na veia, mulher de 88 anos morre após receber sopa na veia, paciente do CREA teve alimentação injetada na veia. Então, são vários problemas envolvendo o processo de administração de alimentação. E isso a gente pensa que está longe da gente, mas pode estar muito perto, e a gente precisa conhecer esses problemas para que a gente proponha medidas preventivas, de modo a evitar danos desnecessários aos nossos pacientes. Para falar disso, sempre comum a gente trazer a teoria do queijo suíço, que é uma teoria proposta onde a gente avalia a trajetória do erro dentro da assistência, né? Então, a gente entende que o erro ele passa por barreiras. Então, aqui é um exemplo que a gente traz para a nossa realidade aqui, envolvendo nutrivigilância. Se a gente tiver um erro inicial, né, uma falha na identificação do paciente na dieta interal, onde eu tenho uma identificação errada do paciente, se esse erro for passando pelas barreiras. E que barreiras são essas, Cássio? Bom, a gente pode citar exemplos: dupla checagem, confirmação da identificação com o paciente, que é a identificação ativa, né? Verificação da dieta prescrita, isso através de vários profissionais que podem estar durante essa prestação do cuidado, né? Então, são as barreiras. E aí a gente vai passando por uma barreira, vai passando por outra, até que atinge o paciente, né? Então, a gente tem a instalação da dieta interal num paciente errado, paciente que não teria liberação para esse tipo de dieta, por problemas, comorbidades, enfim, ou situação clínica dele, né? Onde não permitiria a administração dessa dieta, por ser uma dieta para outro paciente. Então, a gente tem um evento adverso ali, causando um dano desnecessário e evitável. Esse é o ponto-chave da nossa questão. Então, essa é a teoria do queijo suíço.
é importante que a gente tenha essas barreiras para que a gente evite, intercepte o erro durante a sua trajetória de forma que ele não atinja o paciente. Bom, e aí o que notificar? O que é indicado que se notifique? Qualquer situação de risco potencial ao paciente, falhas que atingem ou não o paciente, né? A gente pode citar aqui, dentro desse nosso contexto que a gente está abordando, falha na prescrição da terapia nutricional. Por exemplo, erro na via de alimentação, na consistência da dieta prescrita e por aí vai. Falha na identificação, né? Se eu tenho um rótulo ou uma etiqueta com nome errado, incompleto, número de prontuário, qualquer coisa que tenha uma divergência no sentido da identificação correta do paciente. A falha na administração, né? Então, a gente tem problemas relacionados a gotejamento incompatível com o prescrito, dieta infundida fora do horário estabelecido, dieta entregue ou administrada em paciente em dieta zero, via de administração errada, volume administrado diferente do volume prescrito, dieta administrada em sonda disposicionada e a saída inadvertida da sonda nasoenteral. Ponto importante reforçar aqui a necessidade que a gente tem que vocês notifiquem, né? Principalmente alguns desses exemplos que eu dei aqui podem ser corriqueiros, vocês podem ver com frequência e até por não entenderem que isso é normal, relativizar um pouco esses eventos acabam que não sabem o caminho, enfim, mas é importantíssimo que vocês notifiquem para que a gente conheça, para que a gente tenha esse registro, né? É claro que quando vocês notificam, a gente garante o anonimato. Nosso papel não é um papel punitivo, nosso papel é de aprendizado, que a gente consiga aprender com os nossos próprios erros, para que a gente possa propor medidas preventivas para que esses erros não voltem a ocorrer. Nosso papel é de desenhar estratégias para melhorar a assistência como um todo. E as queixas técnicas, né? Essas queixas técnicas, elas envolvem os desvios de qualidade. Então, qualquer alteração na cor, na consistência ou no aspecto da dieta, assim como uma embalagem danificada, elas devem ser notificadas para a gente. Como é que eu notifico aqui no Cardoso Fontes? A gente tem essas urnas, né? Com folhas, com os nossos formulários de notificação disponíveis. A gente já tem aqui uma mensagem de o que notificar, né? Quem pode notificar. É importante esse papel, porque essa forma de impresso, né? De se notificar, democratiza um pouco, dá acesso aos pacientes, aos visitantes ou aos acompanhantes, eles também podem notificar, é importante isso, né? Então, esse formulário que também é conhecido, está disponível na área Q, no diretório Q, formulários, notificações e investigações, comunicação de evento inesperado. Então, é um canal que vocês podem notificar. O canal mais recente que a gente tem é a notificação online, é o mesmo formulário, porém, vocês conseguem acessar dos computadores do hospital através desse ícone vermelho notifique. Então, você dá duplo clique nesse ícone vermelho, você vai ser direcionado para um formulário online que tem o mesmo conteúdo lá e você consegue preencher e enviar diretamente para a gente de forma online. Em algumas máquinas, é importante reforçar que a gente teve um problema no início do ano por conta do ataque de um hacker nos servidores do DataSUS, que inviabilizou o recebimento dessas notificações via Form SUS, que era um formulário que a gente usava. E a gente lançou mão desse outro formulário, que é pela plataforma Google, com a cor vermelha. Então, tem algumas máquinas do hospital que tem dois ícones iguais a esses, né? Só que um é preto e o outro é vermelho. Então, o preto está desativado, por esse motivo que eu falei agora, e o correto é que vocês preencham, vocês acessem através desse ícone vermelho. A gente fez essa campanha também, voltada para o profissional de saúde, tentando facilitar essa captação dessas notificações. A gente diz por que notificar, como notificar e o que notificar. E dentro dessa campanha, a gente instituiu o QR Code, onde o profissional pode, através do seu smartphone, fazer o link e fazer a notificação diretamente pelo celular dele.
Então, algumas pessoas podem não ficar à vontade, né, de notificar através de um computador do posto de enfermagem ou do seu local de trabalho. Então, ele pode copiar o link através da leitura do QR Code e fazer num ambiente que ele for, ou num momento que ele for mais favorável, mais interessante. É importante que vocês saibam que a notificação contribui para um cuidado mais seguro e é uma coisa super fácil e uma coisa super rápida de se fazer. Eu peço só que a gente qualifique as notificações, né? Quanto mais informações, melhor a investigação é realizada, facilita demais o trabalho da gente. Como notificar? Esse aqui é um exemplo do Google Forms, como eu falei, a partir desse link ele gera esse formulário eletrônico, onde vocês preenchem, né? O notificador preenche as informações, então é super fácil de vocês realizarem a notificação, é autoexplicativo esse formulário e super rápido. Bem, como considerações finais, alguns recados aqui. Não se esqueçam de envolver os pacientes acompanhantes no processo de cuidado. É importantíssimo a gente considerar as necessidades, as necessidades e envolver o paciente, né, no processo de cuidado. Às vezes o paciente fala alguma coisa que a gente não percebeu, relacionada à dieta, relacionada ao medicamento, relacionada ao produto, relacionada a um equipamento. Então, é importante entender que o paciente, o acompanhante, ele tem um papel fundamental na prestação do cuidado. Muitas vezes ele está ali 100% do tempo ligado, né, e preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Contribua com a melhoria dos processos e produtos da nossa unidade, né? Entender que vocês, à medida que vocês notifiquem uma suspeita, mesmo que suspeita, vocês estão contribuindo tanto para a melhoria dos processos e produtos da unidade, como também do país, né? Entendendo que a gente faz uma interlocução com a Anvisa e até num outro nível, a Anvisa faz interlocução com outros centros internacionais de monitoramento de produtos e monitoramento de medicamentos, por exemplo, de modo a interditar lotes, tirar produtos do mercado. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, mas que pode ter um impacto grande salvando vidas de uma forma geral. Na dúvida, como eu falei, notifiquem, suspeitas, notifiquem, porque isso tem um grande valor para a gente. A gente garante o sigilo das informações notificadas, né, e do notificador. Então, essas informações elas ficam conosco, a gente não abre de forma alguma para eventuais buscas, as informações são codificadas quando passadas para fora, a gente preserva essas informações que os notificadores passam para a gente. E lembrar, né, que a assistência segura ao paciente aqui no Cardoso Fontes, ela depende de todos nós. É importante que a gente promova o engajamento de todo o corpo assistencial, administrativo, para que a gente promova a melhoria do cuidado, na qualidade do cuidado e da segurança do paciente. Aqui é o nosso agradecimento, uma foto da nossa equipe, a equipe que trabalha com todos esses processos que eu falei ao longo dessa aula, os nossos contatos, nosso ramal 371-372, nosso e-mail. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato. E é isso, muito obrigado, fico à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato conosco por esse ramal, por esse e-mail. E muito obrigado e até mais.